Oi pessoal, eu sou Alessandra Gonzaga e seu canal Conexão IE. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Ela é considerada por Plutchik como uma das emoções básicas do ser humano, ao lado de alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e também que o Plutchik acrescentou as básicas do Paul Ekman, que a gente falou no último vídeo, ao lado também de confiança. Que ansiedade é essa? E como é que a ansiedade passa a ser uma emoção interessante para a gente estudar no contexto do trabalho? Vamos pensar o seguinte, essa ansiedade tem a ver, vamos imaginar aquele animalzinho chamado suricato. Vocês já viram aqueles vídeos do suricato? O suricato é um animal que está sempre, ele vive em grupos, né? Então ele aqui nesse sentido é interessante para a gente pensar até nas ilhas de trabalho, num espaço de trabalho coletivo. E ele está sempre prestando atenção ao que vai acontecer, aos possíveis predadores que podem chegar por ali. Inclusive eles trocam vigília para que nunca fiquem cansados de vigiar o que pode acontecer. Então, essa emoção, a ansiedade, é muito parecida com esse estado de comportamento aí do suricato. O suricato é um animal que está ali preocupado com o que vai acontecer ao redor, né? É mais ou menos a gente, quando está se sentindo ansioso no espaço de trabalho, num estado de alerta. Então, o primeiro entendimento de ansiedade, que é o que o Plutchik tenta dar pra gente aqui na roda das emoções, é ansiedade igual a um estado de alerta um pouquinho já intenso. Então, aquele alerta que naturalmente a gente tem do que está acontecendo ao nosso redor, passa a ser um pouco já intenso, além da conta. Se eu ficar muito ansiosa, ele vai dizer que isso entra num estado de praticamente de vigília, em que a pessoa então começa a estar extremamente preocupada com qualquer coisa que possa acontecer. Então a ansiedade, quando muito intensa, ela se manifesta numa preocupação constante com tudo o que possa acontecer. Uma outra conexão que se faz com a ansiedade, muito comum, inclusive no budismo se faz essa associação, é um medo associado a algo que vai acontecer no futuro. Então, nesse caso, a ansiedade é associada a uma antecipação. Algo que vai acontecer e que eu tenho medo. Medo em relação ao futuro. Pois bem, então no trabalho também isso acontece muito. Digamos que eu tenho uma apresentação para fazer ou uma reunião importante em que eu vou estar em evidência. Naturalmente eu começo a entrar num estado de antecipação e, portanto, eu começo a aumentar a minha ansiedade em relação ao meu desempenho e o que vai acontecer nessa reunião. Ok, tudo bem, é normal a gente ficar preocupado com como é que a gente vai ser percebido pelas pessoas ou se esse material é tão importante, a gente vem trabalhando isso tanto tempo, que isso possa ser então bem encaminhado. Isso é normal. Quando é que isso passa a ser um problema? Quando é que a ansiedade passa a ser preocupante? Tem a ver com a frequência com que eu sinto isso, mas também tem a ver com a intensidade dessa ansiedade. Quando a ansiedade fica muito intensa, ela me impede de fazer as coisas mais simples. A pessoa que está ansiosa, no momento em que está ansiosa, ela tem extrema dificuldade de concentração, ela até mesmo tem problemas de memória, ela evita fazer algumas tarefas que podem parecer um pouco mais estressantes, porque aquilo ela não aguenta mais, nem um pouquinho mais de estresse, então ela começa a evitar. E o que é mais preocupante, essa pessoa pode realmente ter dificuldade de dormir, ela passa a não se alimentar muito bem, então o corpo dela passa a sofrer as consequências dessa ansiedade. Então há uma associação muito grande entre ansiedade e estresse. Quando eu aumento a minha ansiedade, eu aumento o estresse. Isso tem tudo a ver também, porque ansiedade então tem a ver com a minha percepção de uma ameaça. Estresse tem a ver com o quanto eu tenho de estressores e eu penso, eu não vou conseguir atender isso, eu não vou conseguir dar conta disso. E aí eu aumento muito o meu nível de estresse. Pronto, então ansiedade extrema, estresse. E a gente precisa fazer uma intervenção nisso, não pode deixar isso crescer desse jeito. Como que o coaching de inteligência emocional pode contribuir para diminuir a ansiedade no trabalho? A boa notícia é que qualquer das pontas que a gente pegue, ou os pensamentos ansiosos e as crenças associadas a eles, ou a própria emoção da ansiedade, são caminhos para a gente trabalhar. Por exemplo, se eu tô com dificuldade de me concentrar, eu não consigo fazer as minhas tarefas, no coaching a gente vai focar um pouco mais na gestão do tempo e o que eu faço a cada momento para eu ficar cada vez mais consciente da presença da ansiedade. Isso é um caminho.
Um outro jeito da gente trabalhar a ansiedade no coaching é pensar se tem associação ou não a pensamentos ansiosos. Porque é muito comum que a ansiedade esteja associada a uma crença de que há algo errado comigo. Porque eu passo a perceber uma ameaça constante, eu não sei se eu consigo lidar com aquilo, então eu concluo, bom, alguma coisa tem de errado comigo. E aí a gente começa a trabalhar essas crenças limitantes. Seja qual for o caminho pelos pensamentos ou pelo próprio entendimento da emoção no momento em que ela acontece, eu já começo a ter mais consciência e assim mais controle desse estado emocional. Se gostou dessas dicas, então curta o nosso canal no Conexão IE. Mais IE no mundo!